Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que a paz de Cristo esteja sobre você, sobre a sua família, sobre a sua vida neste dia. Que o amor do Senhor cerque você por todos os lados e te dê a paz. Amém? Desejo a você um dia maravilhoso e um final de semana maravilhoso na presença de Deus. Gostaria de ler com você hoje um texto da Bíblia que está na carta aos Hebreus, capítulo 12, do versículo 1 em diante. Nós podemos olhar aqui, no versículo 1 e 2, temos uma passagem muito forte, um conselho muito forte do apóstolo para nós, diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira, a corrida que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Aleluia! Aleluia! Olha o versículo 13, diz assim: portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Olha, queridos, nós precisamos perseverar na nossa fé. E nós precisamos olhar para a nuvem de testemunhas que nos rodeia. Essa nuvem de testemunhas, para começar, são homens e mulheres do passado que fizeram o bem e andaram com Deus. O capítulo 11 de Hebreus nos fala, sobre os heróis da fé. Então, são testemunhas que estão diante de Deus e que nos deixaram um testemunho. É um testemunho de que é possível vencer em meio a dias maus, em meio a uma geração perversa, a um mundo corrupto. É possível se manter santo e viver na presença de Deus. Mas esta nuvem de testemunhas também se refere às pessoas que estão nos rodeando. Nossos filhos, nossa esposa, nosso marido, nossos colegas de trabalho, nossos vizinhos, colegas de escola, de faculdade, pessoas com quem convivemos, são uma nuvem de testemunhas. Estão olhando para nós e nós somos muitas vezes a Bíblia que essas pessoas leem, porque elas, não conhecendo a Deus, podem conhecer a nós, e nós devemos ser a imagem e a semelhança de Deus na vida dessas pessoas. Então olha o que a Bíblia está dizendo: agora que temos essa nuvem de testemunhas nos rodeando, vamos nos livrar de todo o peso e do pecado que tenta se apegar a nós firmemente. Peso e pecado. Gente, o pecado traz peso, o pecado traz um fardo. Mas tem outras coisas que também são um peso na nossa vida. Às vezes a paixão pelas coisas do mundo, os desejos por aquilo que não agrada a Deus, mágoas que carregamos no coração, muitas coisas se tornam um peso dentro de nós. E aqui o apóstolo usa a figura de um corredor. Você nunca vai ver uma pessoa fazendo uma corrida carregando uma mochila nas costas. Não, pelo contrário, usam roupas bem leves, porque quanto menos peso, mais rápido essa pessoa vai correr. Quando ele fala de correr a corrida, fala, usando aqui o exemplo da corrida, a figura da corrida, fala da nossa vida nessa terra. Deus tem para nós uma jornada e nós devemos seguir ela e correr e vencer essa jornada. E aqui fala correr com perseverança. Todo mundo que começa uma maratona, uma corrida de 5 km, 10, seja qual for a distância, os primeiros passos são mais fáceis, porque você tem aquele gás do começo, aquela força, aquele ânimo para começar a corrida. Eu já fiz corridas, alguns quilômetros de corrida, e sempre começar é muito fácil, mas no meio começa a vir o cansaço, vir o desânimo, e é aí que você tem que ter perseverança. O caminho com Deus é fácil começar, o difícil é o meio, o difícil é o continuar no meio das dificuldades, quando o pé começa a doer, quando o pulmão começa a ter aquele ar que já não está mais tão
né, fácil de vir, e aí você tem que ter a perseverança e olhar. Ele fala assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quando você está correndo e você vê a linha de chegada e você olha para ela, isso te dá um ânimo. Você vai ver que no final os corredores de todas as corridas, eles têm uma força final, eles correm com muita velocidade no final, porque eles estão olhando para a linha de chegada. Assim também nós, quando olhamos para Jesus, que é o nosso exemplo, nosso modelo, e é nele que queremos chegar, é até ele que queremos chegar, lá na reta final, lá, né, no céu, lá na jornada eterna, queremos chegar no Senhor, queremos chegar na presença dele. Quando olhamos para ele, nós temos força para prosseguir na nossa corrida. E ele dá o exemplo de que Jesus suportou tudo, suportou a cruz, suportou a vergonha, suportou a oposição dos pecadores, pessoas que lhe ofenderam, ele suportou tudo, e ele então nos dá ânimo para que nós não venhamos a nos cansar e nem desanimar. Vamos olhar para Jesus como modelo de quem correu firme a jornada até o fim, e nós também vamos correr na nossa jornada, e não vamos desanimar na metade do caminho. Amém? Eu desejo para você força, ânimo novo, alegria, mesmo nos dias maus. Suporte a oposição dos pecadores. Jesus suportou, e não apenas suportou. Lá na cruz ele orou ao Pai, pedindo misericórdia pela vida daquelas pessoas que estavam lhe ofendendo, lhe cuspindo, lhe xingando. Ele disse, Pai, perdoa eles porque não sabem o que fazem. Que eu e você também possamos interceder por quem se opõe a nós, orando diante de Deus e pedindo que tenha misericórdia nessas pessoas. Querido Deus e Pai, obrigado porque é possível vencermos nessa terra. Por mais difícil que seja o caminho, é possível vencermos porque o Senhor está conosco. Como o Senhor esteve com Jesus, através do Espírito Santo, o Senhor andou com o Senhor Jesus. E Jesus venceu essa jornada, suportando tudo, foi fiel até o fim. Nós queremos também, Senhor, seguir o exemplo dele e de todos aqueles homens e mulheres de fé do passado, que suportaram e venceram as suas jornadas, guardando o bom testemunho até o fim. Queremos, Senhor, guardar o nosso testemunho de Cristo e sermos fiéis a Ti, Senhor, até o final da nossa jornada. Pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Que você possa permanecer firme no Senhor. Que você possa andar com Deus e desfrutar das bênçãos da presença de Deus. Neste final de semana, vá à sua igreja. Não deixe de congregar, não deixe de estar com os irmãos, de receber da presença de Deus que se manifesta ali quando nós nos reunimos. Muitas igrejas no Brasil nesse final de semana têm a Santa Ceia, inclusive nós aqui na Encontros de Fé aqui em Novo Hamburgo, em todo o Vale dos Sinos, no final de semana de Santa Ceia. Venha participar conosco, temos cultos hoje, sexta, sábado, domingo. Não fique em casa, reúna-se com os irmãos e receba o renovo de Deus na sua vida. Um grande abraço e até amanhã.